começando mais um episódio do Músico Rico Podcast, esse lugar que valoriza o músico, o professor de música, que traz conhecimento para que você também possa alavancar sua carreira, também possa cobrar mais pelas suas aulas, ser bem pago, valorizado, reconhecido pelo seu trabalho. Hoje estou aqui com ele, novamente, Bruno Machado. Seja bem-vindo, Bruno Machado. Muito obrigado, meu amor. É um prazer estar ao seu lado. Eu sei. Você tá empolgado pra gente entrevistar as convidadas de hoje? Super. Essas convidadas são especiais hoje, né? São muito especiais. São pessoas que já acompanham o trabalho, eu acompanho o trabalho delas há um bom tempo. E hoje eu tenho a honra de trazê-las aqui para que vocês conheçam também o trabalho delas e se inspirem também na carreira delas aqui, não é, Bruno Machado? Isso. Você quer anunciar? Você quer fazer o convite? Não, pode fazer. Essa parte é sua. Essa parte é minha, tá bom. Então, com vocês, vou apresentar aqui as nossas duas convidadas de hoje, diretamente de São Paulo. Júlia Simões, professora de Educação Montessori e Musicalização para Crianças. Muito bem-vinda, Ju! Obrigada! Olá a todos! Tudo bem? É um prazer estar aqui. Privilégio, na verdade. Mais que prazer, é privilégio. Estar nesse espaço seguro e rico. Olha, muito bom. Prazer é todo nosso a gente receber, Ju. Obrigada. E temos aqui também ela, cantora maravilhosa, gente, como eu admiro essa mulher, Rosana Danin. Seja bem-vinda, Rô! Rosana, como falou a Ju, é uma honra para mim estar aqui, emocionada, nervosa, né? Porque é a primeira vez, então, assim, muito obrigada pelo convite de vocês. E vamos, né, Ju? Bora. Vamos lá, bora. Bora lá, porque aqui é o ambiente pra gente compartilhar a experiência, para que os músicos que estão em casa vejam que é possível, sim, a gente conseguir criar a nossa carreira, alavancar o nosso trabalho. Então, eu gostaria de iniciar, fazer perguntas para as duas. Acho que vai rolar bem assim, né? Fazer uma pergunta e as duas respondem pra gente organizar. Então, gostaria de perguntar para vocês primeiro, como que foi o início da carreira de vocês? Então, como que vocês começaram, escolheram o nicho de atuação? Como que foi esse processo inicial? Ju, você conta pra gente, por favor, para começar? Eu comecei como musicista e depois eu fui fazer licenciatura em música e eu vi que eu tinha muito jeito e gostava muito de trabalhar com criança. E aqui no Brasil a gente tem a licenciatura em educação musical, ela é específica para musicalização infantil, né? Então a gente sai de lá especializado em trabalhar com crianças e tudo mais. E aí, é engraçado que eu também trabalho com bebês, mas isso daí veio de um outro processo muito pessoal. Mas a musicalização infantil surgiu muito da faculdade mesmo. Descobri ali dentro que eu gostava de trabalhar com esse público. E aí agora, depois da mentoria, vi que eu sou capaz e posso e gosto de trabalhar com os adultos, os professores. E quero focar também nesse nicho de pais, de ajudar esse pessoal que tem criança e não sabe lidar e precisa de uma ajuda e quer trazer isso de uma maneira musical, mais afetiva. Então, eu tenho me identificado também com esse público adulto, que era um público que eu não conseguia dar aula, assim, era mais dificuldade de dar aula de música, por exemplo, dar aula de violão, não sabia muito como lidar e tal, mas trazendo a minha metodologia, que é o método Montessori, eu vi que, como é um assunto que eu gosto muito, me identifiquei mais nesse lado aí. Então foi mais ou menos assim que comecei com as crianças e com os professores, os adultos. Incrível, Ju, que incrível. E só um parênteses, que a Ju, eu estudei com ela na faculdade. Nós temos faculdade juntas lá na UNESP, né? E quem imaginaria que hoje a gente já tá aqui juntas, Eu né? imaginava que eu ia ser sua amiga, mas não imaginava todo esse processo. Sua amiga também imaginava. Mas que incrível, né? Como que a vida é maluca, assim. A gente consegue, vai se aproximando das pessoas e os caminhos e as oportunidades vão aparecendo, né? Sim. E é muito lindo ver você crescendo, Ju, muito lindo ver você brilhando e conquistando esse espaço que é tão importante para os professores e para os pais, através da educação. A gente vê o quanto eles precisam disso e quanto você está sendo essa ponte de transformação para eles, né? Sim, é incrível. Muito bom. E você, Rô, como que foi o início da sua carreira como cantora? Isso faz um long time. Aqui dá pra perceber que são duas gerações, né? A Ju poderia ser minha filha, né? Com a Ari também, mas enfim. Gente, eu nem sei, de verdade, assim, porque faz tempo, né? Que eu tô nessa... Eu comecei...
sei lá, gente, uns 30 e poucos anos atrás, 40, não sei, assim, realmente, exatamente, né? Porque eu comecei muito cedo, na verdade, né? Como o meu instrumento, o meu primeiro instrumento era o piano, eu comecei a tocar muito cedo, né? E comecei a dar aula muito cedo. Então, com 15 anos, já dava aula de piano, né? Junto com a minha professora e tal. Aí o canto veio depois, em conservatório, em coral, né? Eu comecei a cantar em coral, me apaixonei pela voz e tal. E sempre dei aquele esquema de aula particular, né? Presencial. Aí, escola de música. Cheguei a dar em escolas privadas, né? E sempre foi muito, eu sempre me incomodava muito essa questão, né, das aulas particulares e o tanto que a gente ganhava pouco, né, em escolas de música, em escolas particulares de ensino médio, enfim. E aí, quando a gente entrou na pandemia, a escola que eu dava aula faliu. Aí meus alunos ficaram comigo no online, né? E eu ganhava muito pouco, gente, muito pouco mesmo. Mas eu adorava meu chefe, eu sempre tive bons chefes, graças, assim. Então, eu fui tendo aula online, né? Parei de dar aula presencial e tal. E quando foi há 1 ano e meio atrás, eu encontrei uma pessoa chamada Ariane Roseiro na rede social. E eu, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho ou bate ou não bate, sabe? E assim, foi empatia logo de cara, né? E eu comecei a ouvir aquele negócio, ficou na minha cabeça. Falei, gente, eu preciso fazer aula com essa mulher, preciso... E entrei, acho que na travessia logo, né? Entrei primeiro na travessia, onde realmente eu não sabia que eu tinha um método autoral, nem nada disso. E a Ari descobriu essa questão do meu método autoral, né? E fez toda a diferença, né? Porque sair dessa linha, né, de trabalho, que são as aulas particulares, ou escolas presenciais, né? Era um desejo que eu tinha, mas não sabia como, né? Falei, como é que eu vou viver, né? Então, me abriu portas, me abriu caminhos, né? E mais do que isso, me fez me reinventar, né? Dentro das redes. Então, gente, assim, eu sou muito emotiva, choro à toa, tá? Se aconteceu alguma coisa... Pode chorar, pode chorar. Pode chorar, Não, aqui tem já tá problema, todo pode mundo chorar. acostumado, já. Eles estão acostumados comigo. Então, Nossa. mas assim, hoje eu tô, né, nessa, assim, como a Ju tá, assim, admiro super o trabalho dela, porque, meu, é muito lindo, Ju. De verdade, a gente conversou bastante sobre isso. Então, eu só tenho a agradecer, assim, esse novo caminho, né, de músico rico, de prosperidade e de verdade, né, a verdade, né, porque eu acho que todo mundo que está nesse trabalho está no mesmo movimento, é a mesma energia, é o mesmo, sabe, acolhimento. Então, isso a gente não vê lá fora. É isso, gente. Uau! Aê. Que lindas histórias, né? E ela já emendou um depoimento aqui. Né? Não foi? Não esperava ainda, nem Eu esperava. tava esperando, não foi combinado, hein? Não foi gente? combinado. Mas muito show. É incrível como a gente vê quando a gente começa a olhar o nosso cenário atual e a gente começa a não querer mais aquilo, parece que as coisas vão aparecendo. No caso da Rô foi um anúncio, no caso da Ju pode ter sido de outra forma. Eu lembro como que a Ju chegou. Ju, a gente já se seguia, né? A gente já se conhecia. Eu vi você na trajetória toda, né? Nossa, é verdade. Eu vi no seu primeiro banner, que eu achava incrível, da Rosa com a flauta, da academia. Caraca, que da hora! Ela tá lá no estúdio dela, da casa dela, sabe? Tipo, show, ela fez a marca dela. Foi, a gente fazia umas lives, né? Com meu avô. Você fazia essas lives. Caraca, eu acompanhei Gil, todo esse processo, né? Então, tipo, eu, mais que ninguém, posso falar assim, não, ela é real. Ela não é fake. O processo da Ari existiu. Eu lembro da Ari lá com 20 quilos a mais, com a autoestima baixa, não sei o quê. Eu lembro da Ari lá. Mas na faculdade você já não tá... Eu não lembro de você não assim. Lembra? Mas no começo era. No começo eu tava lá, assim, usava a roupa da minha mãe, você acredita? Porque eu não tinha perdido meu guarda-roupa inteiro em 1 ano. De tanto que de autocobrança, de tanta... Era ali, né? Aquela questão da gente deixar a nossa autoestima, porque eu queria tocar. Eu achava que era isso que ia me trazer a vida próspera e rica que eu queria, né? Aí eu fui vendo que não.
Aí eu comecei a dar meus pulos para outro lado também. Mas então você lembra, a gente se conheceu, conversou mais no finalzinho do curso, que daí já tinha... A memória que eu tenho sua, corporal, assim, física, era de você já mais magra. Já tinha Mas eu lembro melhorado. de você de uma fase difícil, mas que... Mesmo assim, Mesmo assim, a minha memória é de você mais magra, já tava... A saúde já tinha nesse melhorado processo, um pouco, né? Show de bola, gente. Mas é incrível como a gente começa a mudar, você começa a olhar o que você vive hoje, né? Começa a falar, não, eu mereço mais, eu quero mudar isso, não tô feliz com isso, eu mereço mais. Estudo pra caramba, invisto pra caramba. Então é justo que eu tenha tudo que eu plantei até aqui, que eu consiga ter qualidade de vida, ter conforto. Então quando a gente começa a dar esses passos, as coisas vão aparecendo, né? Oportunidades. E eu espero muito que esse episódio com vocês hoje, que se essa gravação, ela seja também a mensagem para alguém que está do outro lado, que também está pensando em desistir, talvez, que é cantor, que é cantora, que é professora de educação musical e que sente que às vezes é difícil, que às vezes a gente não tem ninguém do nosso lado. Você tem, tá? A gente tá aqui te dando a mão pra gente ir juntos, porque Músico Rico apoia Músico Rico. A gente tá pegando a mão do outro e a gente vai chegar lá juntos. Né, Bruno Machado? É isso aí. Tipo, desenvolva a conversa, complemente, né? Apresenta comigo, pode ficar à vontade, não fique tímido. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês três. Eu acredito que todas passaram por um processo de aprendizagem. A Rô fez faculdade também, Rô? Claro. Tá. Eu quero saber de vocês, no processo da faculdade, como que foi esse processo de ensino de vocês na faculdade? Pontos positivos e pontos negativos que vocês viram no processo de ensino. Pode começar você, mano. Nossa, pergunta legal, né? Eu acho interessante a gente falar de como que a faculdade prepara a gente tecnicamente, pelo menos no meu ponto de vista, vou compartilhar meu, fiquem à vontade para discordar de mim também, porque aqui é um ambiente pra gente pôr em pauta e falar as nossas opiniões, né? Então, pra mim, o que eu sinto? Eu venho de conservatório também, antes, fiz conservatório, fui pra faculdade, e aí eu percebi que eu era treinada para ser muito boa flautista, para conseguir fazer um bom trabalho como flautista musicista. Mas eu não sabia como vender aquilo, como mostrar meu trabalho. E para quem eu vou trabalhar? Para quem que eu vou tocar? Onde eu vou tocar? Como eu vou tocar? Então eu ficava sempre dependendo de outras pessoas para virem, para ver meu trabalho, para me estender a mão e aparecer uma oportunidade. Então isso me agoniava, porque eu sempre fui muito... Eu gosto de ter controle das coisas, sabe? E quando eu vejo que eu não tenho controle de algo, isso me preocupa, porque se eu dependo de alguém pra fazer o que é pra mim, é o meu futuro que tá em jogo. A pessoa, ela não tá nem aí pra mim, né? É a minha vida. Eu que tenho que fazer por mim, senão ninguém vai vir me salvar. E aí, quando eu comecei a ver que eu tava indo pra um caminho que não tava me trazendo o retorno que eu gostaria, que eu continuava precisando, dependendo de aluno caroço, um aluno que falta, não avisa, que ele não paga a mensalidade, fala que não vai vir mais e não dá satisfação nenhuma. Então, quando eu comecei a ver que eu tava seguindo por um caminho, que eu tinha muito conteúdo, mas eu não tinha pra quem ensinar, eu falei, não, pera, tem uma coisa errada. Porque não é possível que no mundo tenha tanta gente que quer aprender música, que quer ser músico, e eu não tenha ninguém pra ensinar, não consiga levar o meu trabalho pra essas pessoas que eu possa ajudar. E isso me incomodou muito na faculdade, porque a gente lia livros, a gente fazia teses, escrevia artigos, e lia muito, e estudava muito, e agora, o que eu faço com esse estudo que eu fiz aqui de etnomusicologia? Onde que eu aplico isso, sabe? E não que não é importante, mas na prática, como que eu faço isso? Então, pra mim, essa foi uma coisa que eu sinto que a gente precisaria mudar, sabe? Começar a introduzir também empreendedorismo, matérias de conteúdo de informação, como alavancar sua carreira de forma independente, como ser seu próprio empresário da sua carreira artística, seja independente como professor, seja como intérprete. Então, isso é uma coisa que precisamos debater em faculdades. Estamos aqui à disposição para a gente conversar sobre esse assunto. E para você, Ju, como foi? A licenciatura, eu fiz licenciatura em música, em educação musical. E eu fiz na Unesp, e eu sou grata demais, porque é um curso bastante completo, apesar de faltar muita coisa ainda. Ele é muito carregado. Então, assim, eu tinha leituras e leituras e leituras. Era um curso integral, então eu passava o dia todo lá. Muitas aulas de 2 horas cada, e muita matéria. A gente fazia 12 matérias, tinha estágio, então, assim, foi muito intenso. Em toda essa questão de conteúdo, de técnica e tudo mais, foi muito proveitoso, muito intenso.
Mas é o que você falou, você sai de lá e você vê pinceladas. Por mais intenso que seja, no fim é um monte de pincelada. Então, você vê um pouco da educação do que fala o Willems, você vê o que fala o Dalcroze, você vê o que fala o Orff. Educadores musicais. Você se identifica com algumas, com outras não, mas você ainda sai de lá assim, tá, e agora? Você não tem aquela base tão forte pra falar, nossa, eu vou seguir essa metodologia, ou não, vou seguir a minha, com a minha história. Você não sai com isso, você não sabe vender, é o que você falou, e você não sabe investir, você não sabe o que você faz primeiro. Você tem que sair de lá e fazer uma pós-graduação. Então, infelizmente, ainda o nosso sistema de faculdade é pincelada, e música é esquisito, porque você tem que entrar com um alto nível, regência, licenciatura, bacharel, você tem que entrar sendo um musicista de alto nível, de alta performance. E quando você sai de lá, você não tem espaço no mercado para tudo isso. Então, você não vai fazer um curso de piano, você vai fazer bacharel em piano. Você acha que você vai para onde? Como pianista, você vai dar aula, e aí você não sabe nada sobre dar aula, você não sabe dar aula para criança. E aí você fica desesperado, você não sabe falar com a criança. Você não sabe... A gente veio falando disso no carro. Como que pode a pessoa que faz regência, que não tem uma base de educação, não sabe o que os maiores educadores brasileiros e internacionais falaram de educação musical? Você vai passar o que você sabe como pra frente. Você não tem repertório nenhum. Você só vê como é que é técnica. Isso eu acho o maior absurdo. Sai perdido. Lógico, tem muita gente que identifica esse problema e fala, poxa, eu não vi, eu vou estudar, tem que saber pedagogia musical, pedagogia vocal, como é que eu vou reger meu coro. Então, assim, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que ainda pode dar mais repertório pra gente, como músico, e até essa questão, assim, de abrir mais a visão de mercado de trabalho, porque a gente sai de lá achando que o nosso mercado é isso aqui. Eu saio da faculdade e eu vou pra sala de aula, ou eu vou pra orquestra, ou eu vou ser regente da USESP. Amigo, você não vai, né? Porque pra você ser regente, o regente tem que morrer, ser demitido. Você tem que competir com um monte de gente pra É tentar... isso que eu ia perguntar pra você. Qual que é a visão do músico depois que ele termina a faculdade? Vai pra onde? Faz o quê? E por que ele tem essa visão também? Eu terminei a faculdade e eu preciso fazer uma pós. A pós vai levar ele pra onde? O mestrado vai levar ele pra onde? Não vai. O que eu digo é assim, quando você sai de lá e você viu várias coisas, muita pincelada, você sai sem um caminho a seguir. Assim, esse aqui é o meu caminho. Ah, tá, agora pronto, já estou pronto para isso. Não, você não sai assim. Você sai com conhecimento de... eu sei como é que funciona a metodologia tal, eu sei um pouco de técnica vocal, eu sei um pouco de regência. Eu tenho um pouco de tudo, mas e o que eu faço muito bem? Sabe? Que eu vou me especializar, Você pode fazer várias coisas, mas qual vai ser o seu caminho? Eu sinto que a gente sai de lá um pouco perdido. Uhum. E aí a gente aposta no mestrado, na pós... Que aí é onde a gente vai se identificar mais. Acho que eu gosto muito do Dalcroze. Vou pesquisar Dalcroze e vou fazer uma pós-graduação na metodologia do Dalcroze. Vou seguir nas minhas aulas. Porque você não viu na faculdade, você só ouviu falar, você viu um pouco dele, mas não... Entendeu? É nisso, assim, que eu tô falando. E eu vejo também que é muito de realização pessoal, né? A gente estudar porque a gente gosta de estudar. Então, a gente sente falta de ter um próximo nível, um próximo passo. Nós gostamos muito de estudar. Né? Geralmente, o músico gosta muito de estudar, eu já reparei isso. Ou ele tá no instrumento... Hoje, né? Não para nunca. Nunca para. Não para, né? Não tem como parar. E pra você, Rô? Eu acho que a gente... É maravilhoso a licenciatura, porque a gente tem essa base, né, da educação, né, da pedagogia, que eu acho super importante. Eu, na verdade, eu fiz licenciatura, mas eu queria fazer regência. Estava conversando com a Ju sobre isso. Gente, 6 anos, né? 6 anos de curso. Aí você fala assim, tá, quando que eu vou botar a mão num coro? No último ano. Você entendeu? Você não sabe reger um coro, você tem toda a parte teórica, técnica, 1, 2, 3, 4, tal, teoria, não sei o quê. Mas na hora de você for pegar um coro, você não sabe conduzir um coral. Você não sabe voz. Você não sabe tratar... Porque todo regente ele tem que ter, no mínimo, saber como se funciona esse instrumento, né? E tem muito... Hoje eu tive com essa minha amiga que mora aqui, essa seguidora que mora em Sorocaba, que eu descobri hoje, ela falando da regente dela.
que ela não sabia nada de respiração, não sabia respiração intercostal. Então, assim, Que é o básico, né? Que são coisas básicas. que é básico, né? Então, assim, a gente... Concordo. Essa respiração intercostal tá em dia, Bruno? Espero que esteja. Concordo. Mas... Faz total sentido, tá? Rô? Exatamente. Então, eu acho que falta prática, tanto na licenciatura, esse direcionamento, né, que a Ju estava falando, eu acho que é muito importante, como qualquer outro, porque você fala... Eu fiz mais tarde a minha licenciatura, né? Então, eu já tinha uma baita experiência, né? Então, eu já tinha passado como professora particular, como professora de piano, como regente coral, como professora de canto. Então, já tinha. Então, aquilo para mim não foi tão impactante, assim, tipo, nossa, me deixou, porque eu já tinha experiência. Mas e o rapaz que vai entrar novinho? A menina que vai entrar novinha, com 17, 18 anos, numa faculdade de música, e que só estudou no conservatório e muito estudo para poder entrar numa Unesp ou numa USP, né? Então, é complicado, gente. Eu acho que tinha que dar uma reformulada, uma pensada a respeito disso. Porque eu vou fazer o quê? Vou dar aula ou particular, até você conseguir aluno particular, né? Fazer o seu nicho ali. Ou numa escola de música que vai te pagar mal, né? É isso que você vai ter para fazer, entendeu? Então, eu acho que falta um direcionamento e mais prática, né? Junto com a teoria, ter essa prática. Tá, como é que você vai fazer? Vai pegar um coro? Ou como você vai orientar o seu aluno, né? Na voz. Você sabe um pouco de fisiologia da voz, você sabe um pouco da pedagogia da voz, né? Então, enfim, eu acho que falta umas coisas assim, sabe? Bem importantes, assim. Eu também concordo que sinto essa falta também. E tem muito músico regente que ele tá fazendo um trabalho ali que ele nem sabe que tem tudo isso, que ele assumiu, caiu na mão dele lá. Uma orquestra, uma igreja, uma orquestra, caiu na mão dele. Botaram lá. E aí ele era violinista e assumiu. E ele faz o melhor dele. Mas ele nem sabe que tem tudo isso, que é importante, não sabe da importância. E aí vem o nosso papel de conscientizar esses músicos, de conscientizar esses regentes, esses professores, para eles continuarem se aperfeiçoando e estudando, e também para conseguir aplicar na parte prática e ter mais resultado com os alunos deles. Às vezes ele acha, não, ninguém paga o valor justo pela minha aula, não, eles se sentem frustrados muitas vezes, como eu me sentia, porque eu achava que eu não era boa o suficiente. Mas a questão não era essa, eu tinha a parte técnica, me faltava a experiência que só dependia de mim ir lá e executar. E por medo, muitas vezes, ou por tentar uma vez e não sair como planejado, ou por não saber um outro conhecimento que vai trazer o que ele precisa para desenvolver essa parte prática, ele desiste. Fala, não funciona para mim, então eu vou parar. Quando foi para vocês que virou essa chavinha? Que virou assim, não, tá, eu preciso do direcionamento, preciso da prática, eu preciso dessas ferramentas que foi incrível, eu também sou muito grata, tá? Minha faculdade, conservatório, todos os mentores que eu tive, sou muito grata. Mas quando que foi essa virada? Porque para mim foi muito importante virar a chave. Falar, pera, eu consegui o máximo que eu pude de onde eu tava. Agora é minha responsabilidade. Ariane Roseiro, eu tenho que fazer por mim. É minha responsabilidade. Não é culpa deles, é culpa minha. Eu tenho que aprender o que eu não sei, que me falta, o que eu sinto falta. Então, quando que foi para vocês que virou essa chavinha e que agora eu preciso fazer e ir atrás do que eu não sei, porque funciona, tem gente fazendo, tem músico rico lá vendendo e tal, funcionando as mentorias, vendendo as mentorias. Eu preciso aprender, eles estão fazendo algo diferente que eu não tô. Então, quando foi que virou essa chavinha para vocês e qual foi a sensação de mudar? Porque vocês são diferentes. Vocês são músicos que já estão, musicistas que já estão em outro patamar. Enquanto tem gente que tá ainda lá achando que não tem espaço, que não tem emprego, que não tem músico, não tem aluno, que não dá para cobrar mais. Vocês já viram, já visualizaram muito além disso. E já estão fazendo além disso. Então, eu queria ouvir de vocês como que foi esse processo de mudança, como era antes, como que tá agora, como que virou essa chavinha. Pode contar pra gente, Gil, por favor? Começar? Na verdade, eu sempre senti um incômodo. Eu acho que como muitos músicos, a gente sente esse incômodo, assim, meio latente, né? A gente é muito humano, muito das humanas, né? A gente reflete muito e tudo. E a educação musical também
é um curso muito reflexivo, autorreflexivo. É muito bonito de estudar a educação. E assim, mas sempre tinha alguma coisa que me incomodava. Quando eu comecei a fazer estágio, me incomodava, porque eu nunca fui de seguir muitas ordens, assim, nunca gostei muito de trabalhar para os outros. Então, aquela ideia de que eu ia trabalhar numa escola, que eu ia ficar para sempre ali sendo subordinada, sempre me deixou aflita. Nunca foi confortável estar nesse lugar. Mas eu não tinha experiência de nada. Então, eu tinha que começar por algum lugar. Tinha que ter experiência de sala. Então, eu só fui botando a cara. Eu fui pro estágio, fui dar aula particular, fui dar aula em escola. E fui indo. Só que aí, quando eu descobri a minha pós-graduação... Eu fiquei sabendo que você quis ser atriz da Malhação também, né? Eu já quis ser atriz. É verdade, ela que falou, gente. Falei. Ele comentou na minha foto e falou, nossa, tá parecendo atriz da Malhação. Eu falei, um dia eu já quis. Olha só. Já estive nesse lugar. Quando eu era menor, eu falava que eu ia ser atriz. E não era nada de música. A música veio muito depois de carreira, assim, de profissão, veio depois. Mas eu era isso mesmo. Mas depois que eu descobri que eu fiz a minha pós, uma especialização, né, de empreendedorismo e inovação cultural, eu falei, nossa, olha quanta coisa que o músico pode ser. Ele não precisa ser só um professor, ele pode ser CEO, ele pode estar numa organização social, ele pode estar em lugares que a gente não imagina. E todo mundo que vai para a área das artes, a sociedade vem com esse pensamento assim, tadinho, mas o que ele vai fazer da vida? E agora, tá lascado, não vai ganhar dinheiro, né? Coitado, vai ficar dando aula pra USP. Coitado! E vai ter que fazer doutorado, se matar de trabalhar, de estudar e tal, vai receber pouco. E não é. A gente tem muito espaço no mercado. A gente só não sabe, não conhece, não é dado. E aí, nesse processo dessa minha pós, eu tive que fazer uma residência, que é um estágio, e acabei indo pra Portugal. Quando eu fiquei uma semana em Portugal, trabalhando com a Orquestra Geração de lá, fui dar aula, a gente fez uma semana de criação. Então, nós a gente fez uma composição, basicamente, apresentamos e tudo, e aí eu voltei de Portugal extremamente incomodada com a minha vida. Eu estava trabalhando em 3 lugares diferentes, 3 escolas, dava aula particular, e não tava aguentando. Eu falava, eu tô me matando, não é isso que eu quero fazer. Eu quero estar num lugar assim, fazendo um projeto que mude vidas. Tipo, não que aquilo que eu estivesse fazendo não estivesse mudando a vida dos meus alunos, né? E tava. Só que eu tava sonhando um outro espaço pra mim. Eu, Júlia, né? Tava sonhando um outro espaço. Queria ser dona do meu negócio. Falei, puxa, é isso que eu tenho que fazer. Aí eu larguei tudo. Foi muito imprudente da minha parte, financeiramente falando. Até eu acho que emocionalmente, assim, não foi tão saudável, porque eu simplesmente parei. O único lugar que eu não larguei foi a escola Montessori, que foi a escola que eu estudava, eles me chamaram pra trabalhar lá, e daqui eu falei, daqui eu não saio. É uma escola pequena, eu posso ganhar pouco, mas isso aqui faz sentido pra mim. E eu nem sabia ainda que eu queria me especializar nisso, eu tava ali porque fazia sentido na minha vida, né? E dali em diante foram 6 meses de angústia. E aí, conheci meu namorado nesse processo, e ele é empreendedor, e ele tem a empresa dele, e aí ele foi me colocando a semente, falando, Júlia, acho que é isso aqui. Acho que você quer ter a sua empresa, você não acha? E a gente foi trocando muita ideia nesse período, e aí que caiu a ficha. Falei, eu tenho que ter o meu negócio, não dá pra eu estar, assim, recebendo ordens o tempo todo, porque eu sempre quis fazer projeto. E os espaços não reconhecem muito o valor do músico, não reconhecem a gente como especialista. Então, eles não veem que a gente sabe mais que eles. Os donos, né? Eles não têm esse costume de ouvir a gente. E, puxa, eu queria fazer tanto projeto legal com os meus alunos, tanta coisa bacana, e daí eu era cortada, sempre tesourada. Aí eu falei, então, vou fazer o meu. E eu já te conhecia, então foi logo 6 meses depois eu já entrei pra Cadenza. E aí foi o meu processo. Essa foi a minha virada de chave. Na verdade, demorei assim, 5 meses pra... Fiquei nesse processo uns 5 meses amadurecendo a minha força só, sabe? A minha força interna de tipo, cara, eu consigo, eu tô muito incomodada, eu vou. Caraca. Então não teve um dia assim, mas... E hoje, como que tá sendo pra você olhar lá para trás, pra Júlia que voltou incomodada? Isso é muito legal, inclusive, né? De a gente ver o quanto que o incômodo é bom. Se você conseguir fazer algo com aquilo, você olhar para as soluções, né?
Mas o incômodo, ele te provoca a crescer. Tudo que te provoca te faz crescer. Então, que legal que você... Se você não tivesse sido incomodada, você ia estar do mesmo jeito, né? Como que é hoje... Pra Júlia, que tem o seu negócio, que já tem os seus produtos, tem seu método autoral, suas mentorias, que já tá fazendo live, que tá arrasando lá com um grupo. Quantas pessoas tem no grupo? Quase 800 pessoas. Quase 800 pessoas no grupo em menos de 30 dias, não foi que a gente começou a fazer a Foi captação? em 10 dias, eu acho. 10 dias. Ela tava com... Inclusive, eu estou... Estamos todos. Todos estamos lá. Estamos todos. Nós fizemos o quê também? A construção de audiência, né? Ela tinha 1.800 seguidores. É um absurdo, gente. É um absurdo. Você não existe. Conta essa loucura, Júlia. Como que foi essa loucura? Acho que ela teve uma crise de ansiedade aí. Eu tive uma semana de crise, não passou assim, minha ansiedade. Até hoje eu tô... Não, foi o emocional foi punk. Não tava esperando. Tipo assim, eu acreditava em mim, mas também, pô... trouxe a pedra, né? Jogou uma pedra na minha cabeça. É sucesso que você quer, amiga. Toma, é holofote, então toma. Só vai, amiga. Pois é, nós fizemos esse processo de remodelar um vídeo que deu muito certo, né? Do Jogo do Silêncio. E com as devidas orientações, né? E organicamente bombou. Foi, assim, acho que acrescentou na vida de muita gente, pais, professores do infantil, músico, né? Tem muita gente que me segue que é professor de geografia, professor de química, e vem pedir, manda mensagem, o que eu faço com o meu aluno? Então, acho que assim, tocou muita gente. Em especial, acabei acertando aí no conteúdo para uma galera que estava necessitada mesmo, que estava precisando de ajuda, de alguma maneira. E aí, isso bombou meu perfil, né? Foi de 1.800 para 13.600 seguidores. Aí você, né? O que eu faço? O que eu falo E aqui, aí, né, pra essas Tadinha, pessoas? Júlia né, preocupada no grupo. Gelei. Gente, o que tá acontecendo? O pessoal tá me mandando. E se eles mandarem isso? Se eu não sei o que aconteceu, eu falei, calma, Ju, calma, não tá acontecendo nada, tudo bem. A minha cabecinha pifou, né? A minha cabeça de 1.800 Ela seguidores. silenciou o Instagram Ela dela, gente. Eu não aguentei. Não, eu silenciei. Ela queria audiência, viu? Queria. Toma cuidado. audiência. Universo conspiratório. Cuidado você com o que pediu, você chegou. deseja. Isso, toma cuidado com o que você manda pra É que foi muito pra rápido, fora. né? Foi muito rápido. Foi muito rápido. É assim, pra quem vive já com ansiedade... Não, mas falando sério mesmo, é um processo de muita mudança em pouco tempo. Então, se tivesse sido algo um pouco mais gradual, você vai se acostumando com a mudança, você vai se acostumando com você, né, e tal. Mas foi muito, assim... E eu sei que aconteceu isso com muitos perfis durante a pandemia, bombou muito e tal, mas não tava assim... Realmente, eu visualizava, mas não na proporção que foi, com a velocidade que foi. Acho que foi assustador pra mim. Mas isso eu tenho conversado bastante com meu namorado, tenho conversado bastante com a minha terapeuta. Ela falou, Júlia, você dá conta, para com isso, acorda. Toda vez eu tenho que te puxar pra baixo, puxão de novo, assim, ó, volta, menina. Então, só, segura aí, manda embora o seu medo aí, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas é uma coisa... Foi incrível, um né? pouco fora. Foi muito incrível. E como é hoje, você olhar pra trás e ver tudo isso acontecendo, ver isso sendo real. Porque antes era um projeto. Eu quero ter meu negócio, quero ter um curso. Hoje já tem gente pedindo o curso. Na live de ontem tinha gente, como que funciona esse curso? Como que é? Então, assim, conta pro pessoal como que é hoje olhar pra trás e ver tudo isso acontecendo. Nossa, eu agradeço muito a Júlia de 2022. Foi. Por ter largado. Ano passado, né? Ano passado, foi Faz em pouquíssimo julho. tempo. Eu imagino, eu fui pra Portugal em julho, no começo de julho, voltei incomodada e ao mesmo tempo apaixonada. Foi uma mescla de coisas, de sentimentos. Porque eu tava incomodada com a minha situação e eu tava visualizando, assim, um outro lugar, assim, putz, isso aqui que eu tenho que fazer, eu quero... Super, assim, excitada, né, com tesão de trabalhar, com tesão de fazer. E aí, larguei tudo. Porque eu sou meio, às vezes, fui nessa impulsividade, assim. Eu vou fazer. Eu sou assim, eu vou intensa, eu vou inteira, né? E aí, graças a Deus eu fiz. Porque eu sabia que se eu fosse gradualmente, ia ser mais difícil. Eu vou aqui, vou me preparar, daí você nunca vai. E aí eu podia me permitir, muito privilegiada. Pude me permitir. Morando com minha mãe, com os meus pais... não tinha uma questão financeira, assim, absurda para lidar. Então, graças a Deus, eu tive um apoio muito forte dos meus pais.
E meu pai é empreendedor também, ele é empresário, então do lado dele foi, cara, é isso, vai. Você tem que fazer isso, você faz. Você tem que investir em você, vai investir. Então eu só agradeço a mim e olho com muitos bons olhos o meu processo. Dolorido? Sim, mas importante. Importante. Que legal, que legal. Eu lembro quando você voltou de Portugal, que você me chamou no DM e a gente conversou e você contou, nossa, fazendo aqui algo incrível, mandou vídeos e tal, achei sensacional. E eu falei que você tinha que fazer, você lembra? É, eu lembro. Yari, você tem que fazer isso aqui. Aham. Eu queria Achei trazer todo mundo sensacional. pro meu mundo. Aí eu lembro que você assistiu uma live, uma aula que a gente fez num Zoom, você lembra? Fechado? Foi. Que nem existe mais aquele professor irresistível, era um curso antigo. Era o professor Né? irresistível, isso. E aí você perguntou, e foi ali ajudou também a dar esse impulso Foi. que você precisava? Foi aquele dia? Foi porque eu já tava mirando no meu objetivo, e aí você tava falando o que eu tava precisando ouvir, assim. Então, foi uma cordinha, assim, tipo, oi, estou aqui, posso te ajudar. Você falando, né? E aí eu, poxa, achei meu lugar, então. Achei onde eu vou começar esse sonho aqui. Caraca, que incrível. Aí você ficou 6 meses ali, que eu lembro que depois você sumiu. Eu falei assim, nossa, cadê a Júlia, né? Você deu uma sumida, Eu sumi. assim, você continuou fazendo seus projetos, mas a gente meio que se afastou, né? Foi porque eu queria participar do Cadenza já, da mentoria, mas eu não tinha financeiro, exatamente porque eu tinha largado tudo. Então eu não podia fazer nada. Uhum. Eu não queria pedir ajuda pros meus pais, porque a vida inteira me bancaram. Eu queria fazer por mim, sabe? Tipo, eu quero começar o meu negócio eu. Mas eu sabia que ia ter o meu tempo. Então eu dei a sumida pra me organizar. E aí eu fui trabalhando em outros lugares. Comecei a namorar, fui trabalhando com ele, fui ajudando ele me pagava. Então, nesse processo, sim, um processo de grounding, né? Eu estou aqui montando o meu chão para poder, esse degrauzinho aqui, para eu poder subir nele. Se eu não montar primeiro ele, não cimentar, né? Como que eu vou subir? Acho que foi esse processo, assim. Esse tempo foi isso. Que é importante, porque senão não adianta você dar um passo e depois... Você cai, volta você tem dois, que né? É melhor você ir. Eu também concordo com isso. E aí entrou na cadência, fez um ciclo, fez 2, agora tá na consultoria com a gente. Não larguei, né? Vamos, dei a mão de um lado do outro. Agora vamos pra cima, ganhar esse mundão. É. Que lindo essa história. Obrigada por compartilhar com a gente, tá? E pra você, Rô? Eu acho que foi na hora que eu ouvi a Ari falando o primeiro post, eu não sei se foi post, foi live, eu não sei o que foi. Porque ali me deu uma coisa assim, tons, sabe, no corpo, que eu fiquei meio que impactada mesmo. Por isso que eu ficava falando, me fala logo do curso tal, não sei o que, papapá. Também não tinha dinheiro, viu, Ju? Não tinha. Eu dei um jeito, gente. Eu falei, não, meu Deus, eu não posso perder isso. Porque, sabe quando você já tá, né? Foram tantos anos no mesmo processo, na mesma maneira, e você sempre tá, como se patinando. Né? Trabalhei em projetos sociais, trabalhei no projeto Guri e tudo, mas é tudo aquilo, né? Pontual. E eu sou uma pessoa que eu sou muito na minha, entendeu? Então, assim, eu teve uma vez que fui pedir trabalho. E eu acho que já fiz esses relatos por muito tempo eu faço esses relatos. Foi a única vez que eu pedi um trabalho e eu não obtive resposta, né? Então, assim, é um mundo que é muito competitivo, sim, é muito ego, sim. Então, quando eu entrei na travessia, aí foi o processo, né, de boom, né? Que aí eu comecei a ver aquela banda de mensagem, aquela coisa tal, eu tava empolgada, de repente veio a coisa de não vou dar conta. Não dou conta. Aí eu meio que travei, né? É a síndrome do impostor, isso daí. É, né? Não sei qual que é essa, depois você me explica. Mas é aquela coisa de... Desculpa, gente. Imagina. De você... Primeiro que eu descobri também, tardiamente, faz pouquíssimo tempo, que eu tenho TDAH, que eu sou TDAH, né? E aí, isso deu uma bela de uma bagunçada e uma bela de fazer uma retrospectiva da vida inteira, né? Todos os acontecimentos
que fizeram me prejudicar, né? Então, eu acho que esse travamento, né? Eu acho que tem muito a ver, porque eu não estava acostumada com o processo, né? Apesar de me encantar. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção foi, não, senhora, pode vir aqui, né? Dá a mãozinha. Que foi esse acolhimento, né? Esse direcionamento que a Ari dá pra gente, né? Então, foi por isso que eu voltei. Porque se você não tivesse feito isso, provavelmente eu tinha, entendeu? Escapado. Caramba. Então, isso pra mim... Uau. Ai, não. Ah, meu Deus. Ô, Bruno, Tá junto, vamos não juntos. posso não, Esse que não chora. É difícil, né? Porque a pessoa já é uma manteiga derretida. E aí, isso me fez voltar realmente para a travessia, né? E a Ari me acompanhando, e eu sei que eu tenho, né, quando eu falo de lenta, porque, primeiro, que a gente é mais velha, né? Não tem essa coisa da internet, né? Dessa agilidade. Eu sempre fui muito reservada e muito, na minha mesmo, mais discreta, né? Por quê? Porque a minha profissão como musicista, como regente, já me deixa muito Exposta ali. exposta, né? Mas, enfim, eu fui, agarrei. Aí acabou o primeiro ciclo. Falei, meu Deus do céu. E agora que eu... Não, falei, gente do céu, não, eu vou fazer, não quero nem saber, entendeu? Então, a primeira coisa que eu penso hoje, isso é para minha vida. Isso é para o meu futuro, que eu, né, apesar de ser mais velha, eu sou muito ativa, eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de estudar. Eu estava falando isso hoje para a Ju, né? Eu estudo até hoje, eu tenho um livro dessa grossura de ciência da voz, que é na minha cabeceira ali, né? A gente tem que ficar estudando mesmo. E aí eu falei assim, não, isso não é só para meu futuro, não é só para minha vida, é para a vida dos meus. Uhum. E aí ontem, gente, eu tive um depoimento da minha filha que, assim, que ela, acho que ela nem imagina, né, que ela fez, porque assim, desde a nossa análise, eu falei assim, eu já sabia que existia um diferencial, mas nessa última análise, eu falei, é um diferencial tão grande, que a minha filha falou assim, mãe, eu nunca vi você tão focada. Assim, tipo, gente, eu não paro. Tomou amor, né? Sabe, você não parar, você tá fazendo, ontem, saía de uma live para outra, aí fazia, aí eu ouvia o grupo da Cadência, aí daqui a pouco eu tava assistindo o André Barroso, aí daqui a pouco eu tava não sei o quê. Falei, gente, eu fui dormir 2 horas da manhã, postando num story. Eu vi. Falei, gente, que torto. Quem sou eu? Uau. Tô doida, né? Então, assim, é muito gratificante, porque realmente é transformador, né? E é de você, sabe aquela coisa de você tirar leite de pedra? Você tirar o melhor das pessoas? Eu acho que é isso que a Ari faz com a gente, né? Assim, eu coloco a gente porque eu acho que todo mundo sente isso, né? Que eu falo mesmo, né? Eu gosto de falar porque eu acho que é importante a gente falar o que faz bem, falar do trabalho da Júlia, que eu falei para ela hoje, eu falei, se eu desse aula ainda de musicalização infantil, eu ia fazer a mentoria dela, porque eu achei maravilhosa, assim, ela sacar isso de tirar né, a educação a Montessori, né, e colocar isso na educação musical, e com toda a bagagem que ela tem da própria educação musical, né, de uma universidade. Então, eu acho que é importante a gente falar, sabe? Porque lá fora, eu sempre falo isso e repito, lá fora a vida é outra, né? É muita competição, é muito ego, e que a gente tem que fazer esse diferencial. Então, eu me sinto muito honrada de estar nesse movimento, né?
E de conhecer pessoas tão competentes, tão boas, tão músicos tão maravilhosos, cada um com a sua mentoria. Gente, chega, tá bom, muito obrigada. É isso, respondi. Posso ir embora, né? Cheguei. Uau! É por isso que é um podcast. Sim, que lindo. Viu, Rô? Você falou de se reinventar. Sabe que eu não sei se eu acredito muito nisso. Eu fui ler o livro... Olha que doideira, né? Por causa das minhas aulas de canto. Oi? A minha professora, ela fala assim pra mim, canto é a minha religião. Porque é um processo de autodescoberta. O tempo todo é autoconhecimento, né? Nem autodescoberta, assim. Você vai indo, né? E ela falou assim pra mim, Júlia, você já leu o livro da Michelle Obama? Falei, não. Ela, então eu vou te emprestar. Sacou, assim, do bolso, puta livrão, assim, falou, Tó, vai ler. Meu, eu li a primeira página. Eu não precisei ler mais. Eu li uma página e ela falava assim... Quando você quer ser, é porque algo dentro de você já é. Então, assim, você não descobriu a outra Rosana. Você já era isso, sabe? Você é cantora. Você mexe com a voz, que é a identidade. Então, você tá sempre buscando ser mais de quem você é. O seu processo de autoconhecimento, a Ari foi lá e falou... o que eu acredito que a Ari faz é falar, Rosana, você tem capacidade pra isso. Bora, eu acredito em você, eu seguro sua mão, vamos juntas. Você não sabe ainda o caminho das pedras? Tá aqui, ó. Esse é o caminho. Você tem capacidade. Então, assim, essa Rosana já existia, viu? É isso. Concordo plenamente com a Júlia. Já existia. Já existia. A gente só não sabia acessar. Não sabia Igual acessar. a Júlia de hoje já existia. A gente só não sabia como se tornar ela, como chegar nela, né? A Ari de hoje, o Bruno de hoje. Já existia, já somos. E tem uma grande diferença quando a gente fala músico rico, muita gente não entende, né? Fala, o que é isso, músico rico? Ai, só pensa em dinheiro. Ai, só esse pessoal que só quer ganhar dinheiro em cima dos outros, vender curso. E não é nada disso, né? Não é nada disso. Mas nós quer dinheiro? Claro. Dinheiro é ruim? Não. Ajuda bastante coisa. Resolve muito problema. Resolve muita Gente, nossa. Né, Juliana? Sim. Resolve muita coisa. É bom, assim, você consegue mudar mais vidas, você consegue mudar a sua vida. Se não tem nem pra você, como vai ajudar alguém? Então, sim, dinheiro, ele não deixa ninguém ruim. Na verdade, o dinheiro, ele só mostra quem você é. Então, se é uma pessoa boa, você vai fazer mais coisas boas ainda, né? Mas por trás da filosofia do músico rico, não é dinheiro em si, é sobre quem você quer se tornar. Porque primeiro você se torna, você é, depois você tem. E muitas vezes a gente acha que primeiro para eu ser rico, eu tenho que ter bens materiais. É o contrário. Primeiro eu sou. E muitas vezes, eu, falando por mim agora, eu olhava a minha realidade e falava, não, eu jamais vou ser rico. Imagina de onde eu vim, tudo que eu tô ouvindo, tudo que eu tô... Não dá, não é pra mim essa vida, isso aqui não é pra mim. Porque eu achava que eu era pobre. Só que, na verdade, eu estava pobre. Eu sempre fui uma pessoa rica. Eu sempre fui uma pessoa que queria servir e queria trazer o seu conhecimento, queria compartilhar. Nunca fui uma pessoa de ficar olhando só pro meu umbigo. Não, quero crescer junto com as pessoas, né? Com quem tá ao meu redor. Então, eu já era rica, só que eu estava pobre. Eu não tinha riqueza ainda, quando falando agora da parte material mesmo. E a partir do momento que eu entendi isso, que eu estava, que era só um lugar que eu estava na minha jornada, e que eu já era rica, que o que era pra ser meu ia chegar até mim, assim como o que é da Júlia vai chegar até ela, da Rosana vai chegar até ela, do Bruno vai chegar até ele. O que é de cada um, ninguém tira. Até quem vem puxar tapete, vem tentar atrapalhar, vai te ajudar. E lá na frente você vai entender, talvez agora não, mas na frente a gente entende. Então, essa chavinha também pra mim foi muito importante, sabe? Eu não sou pobre, eu estava pobre. Eu já sou rica, nós já somos ricos, todos aqui. Né? Talvez a gente não está ainda no nível, no patamar que a gente gostaria, mas isso vai acontecer. Não é se acontecer, não vai acontecer, já é real, né? Eu acho que tem um certo medo, sabe? Eu acho que a gente, durante a vida, a gente tem tantos nãos. Tantos nãos. Sabe? Tantos puxada de tapete e eu vim de uma família, sabe? Que não era, né? Não tinha dificuldades, né? But, né? Eu segui para um outro caminho, né? Fui ser musicista, entendeu? Enfim, mas eu perdi até o raciocínio agora. O que eu estava falando? Tantos nãos. Isso, a gente eleva tantos nãos e tanto puxada de tapete que vai te dando um cansaço, vai te dando um desânimo, um desgaste e tal, que você fala assim, meu, cara, será que eu vou passar a vida inteira, né, nesse
nesse lugar, né? Onde eu estudo, eu trabalho, eu me dedico. Eu estava falando para a Júlia, sou super Caxias no trabalho. E não tenho retorno, não tem retorno, não tem retorno, não tem retorno. E só... né? Então, assim, eu acho que é um movimento. Eu acredito que seja um movimento esse mesmo, sabe? Do músico rico, né? E assim, eu já falei isso para a Ari, né? Todo dia eu sento no meu oratório e vou e oro pela Ari, oro pelo Bruno, oro por todos da nossa comunidade. Porque é isso, essa energia positiva, essa energia, né, elevada, ela tem que se espalhar, gente. Tem que se espalhar. E Ela quando tem que se se espalhar, espalhar. quando isso for normal, aí não vai ter mais esse pesar. A gente fala, hoje eu falo para algumas pessoas, olha, eu cheguei muito perto, para algumas pessoas, e não existe, não tem aquele, sabe, a pessoa, sabe quando você tem vontade de puxar a orelha da pessoa, fala, acorda minha filha, acorda. Nossa, é. Você não passa por isso? Porque a gente fala, entendeu? Sim. E a gente quer que essa pessoa entre nesse movimento com a gente, né? Músicos, musicistas que eu conheço maravilhosos, mas que também trabalham até 11 horas da noite, cara. Pra ganhar, pra ter um carro capengando, entendeu? É complicado. É muito triste, né? É muito triste. Mas a gente tá fazendo diferença. Estamos mudando devagarinho. É um processo, não vai ser do dia pra noite. Na verdade, todos nós estamos vivendo um processo. Imagine se Deus chegasse para você hoje, Rô, e falasse bem assim, eu vou contar, Rô, para você chegar onde você tá hoje, pega a sua vida lá desde que você nasceu até onde você chegou, e ele contasse para você vai ter que passar por isso. O que você ia falar para ele? Quero não. Jura? Não quero não. Precisa não, deixa eu Tô aqui. afim não, olha disso. Será? Será que vou? Não, eu quero não, gente. Ele vai dar um spoiler, vai passar a sua vida no telão, assim, Ai, você iria? É complicado. Entendeu? Porque, na verdade, a vida é um processo. É um processo e, na verdade, a gente é muito focado no amanhã. Amanhã eu vou ficar mais rico, amanhã eu vou conseguir o meu carro, amanhã eu vou conseguir minha casa. E a gente esquece do hoje. O hoje é importante. Esse momento que a gente tá vivendo aqui, ó, é extremamente importante pra mim, pra Ari, pra vocês. Entendeu? Então a gente foca tanto no amanhã eu faço, amanhã. Na verdade, a gente tem que celebrar o hoje. Hoje é importante. Hoje eu sou grato por estar aqui, celebrando a vida com você, com a Júlia, com a Ari, entendeu? Então a gente tem que focar no agora. O que eu fiz de bom que eu consegui ajudar alguém? Olhar pra sua carreira e falar, nossa, olha, tudo que eu fiz valeu a pena. Se orgulhar da sua história, entendeu? E você não tá atrasada. Você tá no seu tempo certo. Eu também acho. Você tá no seu tempo certo. Você tá vivendo o que você precisava viver, entendeu? Então eu acredito muito no processo. Muito, extremamente no processo. É um processo que ele não é doloroso, né? Ele é desafiador. É desafiador. Ele não é doloroso. Doloroso foi o processo que eu passei, né? Esses anos todos. E fiz coisas maravilhosas, trabalhei com pessoas maravilhosas, trabalhei. Mas também, né? Levei muito, né? Isso, mas aí que tá. Inclusive, isso te fortaleceu, Ah, né? com certeza. Inclusive, talvez Com tudo certeza. que aconteceu de ruim, hoje eu consigo olhar e falar, nossa, que bom que aconteceu. Aquela fulana já, logo de cara, já falou, mostrou quem ela era mesmo. Que depois não deu certo aquilo lá que eu planejei. Porque depois eu vi, cara, que bom que não deu. E que, primeiro, eu me fortaleci. Eu sou muito mais forte hoje. Eu não me abalo por qualquer coisa, qualquer comentáriozinho. Não deixo isso me pedir. Então, eu consigo entender o quanto que isso me contribuiu pra eu ficar mais forte. E assim Sim. como você também, né? Tudo que aconteceu trouxe a garra da Rosane de hoje. E mesmo porque eu acho assim, eu tenho filhos, né? Não Então, pode você- desistir, né? Exato. Mãe não A pode. gente não tem como. Não tem assim. Não tem. Você fala assim, eu sou mais forte do que a adversidade, né? E elas vêm. Eu falei, eu sou mais forte que a adversidade. É a resiliência. Então palavra, os meus né? filhos são assim, muito companheiros, entendeu? Não são médicos, são todos músicos, né, querida? Né? Uma karma. Que assim, delícia! karma. Imagina, uma delícia! É uma delícia, porque é o que eu falei, né? A gente, em casa é o tempo inteiro, né? Música, é Uhum. cantar, é isso, é aquilo. Então, assim, eu sou muito grata
Porque eles me fizeram ser uma pessoa mais forte. Porque a gente não tem, como quando a gente é mãe, a gente não tem como, sabe? Tipo, cair, né? Não, cai, minha filha, mas levanta rapidinho. Levanta logo. Entendeu? Não dá nem tempo, né? Dá nem tempo. Vamos nem lá, tempo. entendeu? E assim, eu sou uma pessoa feliz. Apesar de todas as adversidades, entendeu? Eu sou uma pessoa feliz. Mas eu quero ficar rica, né? Porque não dá. Chega. Mas é isso, ser feliz não tem nada a ver com ter dinheiro, né? Você pode ser feliz Exatamente. com o que você tá. E o que a gente faz hoje, no nível que a gente faz, é relevante para as pessoas, né? A gente já muda muita gente, a gente já faz muita diferença na vida das pessoas. E continuar trabalhando para que mais pessoas sejam impactadas com o nosso trabalho. Consequentemente, a gente também mude a nossa vida, né? Bom, pra gente caminhar pro encerramento. Peraí, eu tenho uma pergunta aqui que tem uma vieram pergunta? dos fãs ainda. Ah, aqui, ó. tem Tem fãs? quero ouvir. Claro que tem, gente. Vocês são famosíssimas. Vocês conhecem o Marcelo Severo, não? Marcelo! Cadê Olá. tu? Olha, Marcelo, você está sendo citado nesse podcast. Ele falou que ele está ansioso para assistir esse podcast aqui, ó. Ele falou assim, ó, pergunte para as duas. Na opinião delas, qual seria um ponto fundamental e inegociável que todo professor de música deveria ter? Um ponto fundamental e inegociável. Inegociável. Todo professor de música deveria ter. Dinheiro. Dinheiro é importante, muito bom. Não, brincadeira. Posso falar? Pode. Eu acho assim, respeito. Show. Porque é respeitar o limite do seu aluno, é respeitar a história dele, é respeitar o corpo dele, sabe? É respeito. Você saber ouvir as dores que você mesma fala, as queixas, né? Que hoje eu trabalho muito assim com os meus, né? Tipo, saber o que ele tá sentindo, qual é a sua queixa. Então, isso eu aprendi também com o André. Eu já fazia isso, mas eu não tinha essa palavra queixa não era no meu vocabulário. Mas o que você tá sentindo, né? Lógico que é a mesma coisa, né? Mas é o respeito, eu acho, que a gente tem que ter pelo ser humano, né? E, no caso, o seu aluno é um ser humano. Uhum. Respeito pelos alunos, respeito pelos colegas, né? O famoso Total. professor alecrim dourado, que ele acha que ele sabe tudo, não precisa de mais ninguém, a culpa é dos outros, porque eu sou perfeito. Exato. Tem muito disso. Então, o respeito também entra aí, né? De você respeitar, apesar de não concordar, tá tudo bem. Não concordo com a metodologia, eu faria diferente. Então, faz diferente seu. E deixa o colega fazer lá o dele, porque ele acredita no dele, tá tudo bem. Me Cada um deixa tem em seu paz, né? espaço. É, exatamente. Pra você brilhar, você não precisa diminuir o brilho e a luz do outro. Então, vai lá focar no seu. Isso é uma coisa muito importante. Respeito entra aí também. né? Total. Eu acho que a minha palavra para essa pergunta é o autoconhecimento. Porque sem o autoconhecimento você não vai a lugar nenhum. Na verdade, é bem amplo, né? As profissões, assim, no geral, precisam disso. Mas o músico, se ele não tem autoconhecimento, ele vai viver buscando... o que eu falei antes, nós somos músicos, somos muito reflexivos, a gente pensa muito na vida, a gente pensa muito na... O Né? artista em si, ele é filosófico. Isso, o artista, ele vai longe, né? Ele devaga. Isso. E aí, se não tem um autoconhecimento, aonde que eu vou me identificar? Pra onde que eu vou? Qual que é o meu caminho? E eu trato disso na terapia. Eu não faria isso em outro lugar. Ah, dá pra estudar? Dá, mas eu vou fazer na minha terapia. Eu acho que isso é o mais importante, que é o que você traz muito pra gente. Olha aqui o seu método autoral. Você nem sabia que você tinha um método autoral, amiga. Você tem autoconhecimento. Não olhei pra mim. E é o que a Maria Montessori fala. Você sempre tem que cair no autoexame. O professor, o adulto preparado, ele tá no autoexame. Ele olha pra ele e ele fala... Isso aqui eu errei, que eu posso fazer pra não errar de novo. Isso aqui eu acertei, que eu vou fazer pra continuar acertando. E aí, com autoconhecimento, você vê onde que tá o seu limite, onde que tá o limite do outro. Você consegue respeitar, você consegue conviver. Você acha o seu espaço, você acha o espaço do outro. E a harmonia, eu acho que vem daí, né? Muito bom. Excelente. Respondido, Marcelo?
Respondeu, Marcelo? Com licença. Respondeu, Marcelo. O Marcelo é o próximo que vai vir aqui também, né? Outro músico rico. Podcast. Posso falar minha palavra? Claro, Você não perguntou amor. pra mim qual que é a minha Me palavra. perdoe. O Marcelo. Eu vou ler pra você. Você não perguntou pra mim. O Marcelo não perguntou só importa. pra elas. Poxa, então desculpa, gente. Eu vou me retirar, tá bom? Fala a Pode sua falar. Qual é a palavra. minha palavra? O que o professor... Qual que é a pergunta? O professor desse... Calma aí que eu tenho que ler de novo. Qual seria um ponto fundamental e inegociável que todo professor de música deveria ter? Deveria ter a cadenza, porque lá na cadenza... Tô brincando, gente. A cadenza a gente vai ajudar muito o professor de música também. Mas eu concordo muito com o que as meninas trouxeram, de que a gente precisa se respeitar e se conhecer. Mas um ponto principal para mim, que mudou muito a minha jornada como professora, como mentora, como flautista, visão. Sabe? De você saber onde você quer chegar. Porque sem visão, se você não vê que você pode ser muito mais, que você pode se conhecer muito mais e construir relacionamento com seus alunos e criar o seu próprio negócio, você não vê, você não muda. Então, se você não acredita, você não consegue nem visualizar, não adianta. A gente vai ter... Não tem... Pode chegar... Acontecer um monte de porta, abrir pra você e muitas oportunidades chegar. Você não vai achar que é uma oportunidade, você vai achar que é alguém tentando tirar vantagem de você. Você vai achar que não funciona pra você, você vai achar que você vai querer desistir. Então, visão pra mim é uma coisa muito importante. Respondi, Marcelo. Ei, Marcelo. E vai ter cantoria hoje também? Vai ter cantoria pra gente caminhar pro final do nosso Músico Rico Podcast. Vocês querem? Vamos fazer? Vamos. Prefere Nós não? vamos fazer Rô? uma música. Eu não sei qual. Nós vamos fazer uma música aqui, eu vou pesquisar na minha playlist. Peraí. E agora, pra gente encerrar esse podcast maravilhoso, esse episódio de hoje, nós iremos fazer aqui o trio, essas mulheres musicistas. Nós iremos cantar, tocar pra vocês aqui, Pela Luz dos Olhos Teus, de Vinícius de Moraes e Toquinho. Bora lá? Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas e a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar. Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar, me sinto incendiar, me sinto incendiar, me sinto incendiar, me sinto incendiar. Esse foi o episódio do Músico Rico de hoje. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de Júlia. Obrigada, Júlia. Eu que agradeço, foi meu privilégio vir aqui falar e tocar e cantar. Foi lindo demais. Obrigada, Rosana, pela presença hoje aqui com a gente também. Nossa, eu que agradeço, nós, né? Todos agradecemos. Uma honra estar aqui com vocês. E é isso, gente. Chegamos ao final de mais um episódio. Se você lembrou de um músico que precisa assistir, manda esse link pra ele, pega, compartilha, não deixe essa mensagem acabar aqui não, manda, vamos compartilhar para que essa mensagem chegue a cada vez mais músicos, tá? Se inscreva no canal também, porque aqui a gente vai ter mais episódios como esse. Se você gostou, deixa nos comentários o que você achou desse episódio, eu vou amar saber como foi pra você acompanhar do lado daí. E o último recado pro pessoal... Vai ter músico rico, sim! Até o próximo episódio.